E depois de muito tempo mesmo, gente. Depois de muito tempo, sem gravar vídeos para vocês, meus alunos de Direito Penal, mas a pedidos dos meus alunos telepresenciais, daqueles alunos que estamos sempre juntos semanalmente, eu resolvi gravar alguns conteúdos de Direito Penal 4 em relação às leis extravagantes. Mas antes de mais nada, o que a gente tem que fazer para não perder o costume? O que a gente tem que fazer, gente, para não perder o costume? Se inscreva, compartilha e ative o sininho para esse canal maravilhoso continuar, porque senão a pessoa que fica desempolgada e não grava mais nada. É isso aí. Vamos, gente, depois de muito tempo, como eu falei na abertura, sem gravar um vídeo, por causa de uma aluna chamada Maria da Glória. Maria, esse vídeo é para você. Eu resolvi gravar sobre algumas leis extravagantes e a gente não podia deixar de começar com a Lei 8.072 de 90, que é a lei que fala sobre crimes hediondos. Então, quando a gente fala da Lei 8.072 de 90, vamos fazer o seguinte, gente, vamos abrir agora o nosso artigo 5º, inciso 43, isso mesmo, 43, XLII, que fala sobre os crimes hediondos. Vamos dar uma leiturinha aqui no artigo 53, da onde, professora? Artigo 5º, inciso 53, da Constituição Federal. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, o que a gente entende em relação a crimes hediondos, fofinhos e fofinhas? Pela leitura dos crimes hediondos, a gente compreende o quê? Inicialmente, o TTT, tortura, tráfico de drogas e terrorismo são crimes hediondos. São crimes inafiançáveis. Você não pode, os criminosos, os agentes que cometeram esses crimes, não poderão se valer da anistia ou da graça. Em relação, fora esses três aqui, que não estão na Lei 8.072 de 90, mas eles são considerados, né, pela Constituição Federal, crimes hediondos, temos os crimes na Lei 8.072 de 90. E vale salientar, anota esse detalhe que é muito importante. Professor, como é que eu sei que um crime é crime hediondo? Como é que eu sei? Como é que eu vou saber? Bota na cabeça. Os crimes hediondos, que fazem parte da legislação 8.072 de 90, fazem parte de um rol taxativo. O que é que significa rol taxativo? Está escrito lá, é crime hediondo. Se não estiver na lei, não é crime hediondo. Então, não tem como você inventar mais nada. Se não estiver lá, não é crime hediondo. Anota isso e fica com isso na cabeça. Antes de fazer realmente uma análise específica de cada crime, vale salientar que a maior parte dos crimes, eles são estudados de forma específica em Direito Penal 3, por exemplo. Não sei como é que é a sua faculdade, mas os crimes em espécie, normalmente estudamos, né, na disciplina chamada Direito Penal 3, dependendo da instituição, Direito Penal 4. Mas quando fala de crimes hediondos, nós estudamos esse crime lá atrás, mas um desses crimes podem ser intitulados como crimes hediondos. Então, agora a gente vai fazer uma análise da legislação mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu estou aprendendo a lidar com essa ferramenta. Então, vamos lá, gente. Aqui eu já botei para vocês aqui. E a gente está aqui lendo. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, eu já consegui compartilhar. Correto? Nós estamos lendo aqui agora a lei, né, 8.072 de 90, que é a lei de crimes hediondos, e a gente fala sobre o artigo 1º.
Então, assim, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, vulgo Código Penal. Então, se você estudou a parte específica, normalmente você já vai ter estudado esses crimes. Então, qual é o primeiro crime? A gente não vai falar para ele, eu vou fazer uma leitura em relação para vocês saberem taxativamente quais são os crimes hediondos, depois a gente começa a estudar cada um deles de forma separada. O artigo 1º fala o seguinte, o inciso 1º fala o seguinte: o artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. O inciso 1A. Esse inciso 1A aqui, gente, é extremamente importante porque é novidade. Esse inciso 1A, ele foi acrescentado, né, pela lei 13.142 de 2015, e esse inciso aqui, ele tem uma importância muito forte, porque ele veio com essa proteção em relação aos agentes, né, dos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Então, todos aqueles que pertencentes aos membros da segurança pública, eles são protegidos por esse inciso. Isso é novidade, quer dizer, novidade nem tanto, já tem 5 anos, mas é uma novidade em comparação ao período que nós temos da lei, né? Então, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, que é o artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, o artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra a autoridade ou os agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função e em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, ou seja, não adianta só cometer o crime contra os agentes, né, estabelecidos pela legislação, pela Constituição Federal, do artigo 142 ao 144. Mas se você também comete um crime contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, também você comete um crime de lesão corporal de natureza gravíssima, lesão corporal seguida de morte, que é considerado um crime hediondo. O inciso 2, anteriormente, ele era o latrocínio, que era considerado crime hediondo. Mas o nosso pacote anticrime veio com essas mudanças também, então é muito importante quem está assistindo esse vídeo hoje, porque realmente houve mudança nos crimes hediondos. Então, houve essa alteração. Antes era apenas latrocínio, que é aquele popular roubo seguido de morte, que a gente vê às vezes na televisão e até se assusta. É mesmo, gente, roubo seguido de morte. Acho que o que mais me dói é quando eu vejo um aluno dizendo o seguinte: qual a competência jurisdicional do latrocínio? Aí vem o aluno: professora, não é crime contra a vida? Então é tribunal do júri. Aí dá vontade até de morrer nesse exato momento, gente. Crimes contra a vida, do artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal. São crimes contra a vida. O dolo, a vontade, o ânimos é de tirar a vida de uma pessoa. Latrocínio está em que lugar, gente, no nosso código? Qual bem jurídico tutelado no latrocínio? É o patrimônio, galera. Mesmo que houve uma consequência, houve uma morte, não é crime contra a vida. A competência não é tribunal do júri. E é o quê? Competência é uma vara comum. Mas voltando aqui, latrocínio agora foi transformado em como inciso 2, roubo. E aí vem assim: circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então, também é considerado crime hediondo quando você houve a circunstância da restrição da liberdade da vítima, que é o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. Novidades, gente, isso é novidade, isso não tinha nos crimes hediondos antes, né? Antes de 24 de dezembro de 2019, isso não existia. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, artigo 157, parágrafo 2º, letra B, isso também não existia, pacote anticrime que trouxe a novidade. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, que é o popular latrocínio. Latrocínio continuou, mas foi acrescentado por outras modalidades do artigo 157. Vamos continuar aqui. Aí outro aluno faz assim: mas professora, não é taxativo? Mas não houve um acréscimo na legislação? Sim, gente, não vai inventar que é crime hediondo. Pode acontecer uma alteração devido às mudanças culturais, às mudanças do ânimo da sociedade.
Mas o que é crime hediondo está na Lei 8.072 de 90, não tem para onde correr. Vamos passar aqui agora para a extorsão, que é o inciso 3, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, a extorsão qualificada, né, pela restrição da liberdade da vítima, quando ocorre a lesão corporal ou morte, é considerado crime hediondo e também foi acrescentado pela lei, o pacote, né, o nosso popular pacote anticrime. Vamos passando aqui para outra parte, a extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, que é o artigo 159, caput, parágrafo 1º, 2º e 3º, está lá no Código Penal, continua sendo, né, continua sendo isso aí crime hediondo. E vamos agora para a parte que a gente, é o que está em voga agora por causa das discussões dos crimes que estão sendo discutidos atualmente nesse período pandêmico, estupro. O estupro é um crime hediondo, e esse estupro, ele passou a ter uma modificação, né, mas já não é uma modificação que a gente precisa ficar batendo, porque é uma modificação já antiga, né, já foi em 2009, né, galerinha, 11 anos, não tem desculpa, não é recente assim, não. Então, estupro, artigo 213, caput, parágrafo 1º e 2º, crime hediondo. E estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput, para 1º, 2º, 3º e 4º, também é considerado crime hediondo. Epidemia, o crime de epidemia, com resultado morte, não é só epidemia, não é só lançar o agente, né, a doença na sociedade, na comunidade, é que tenha resultado morte, então é considerado crime hediondo. Continuando aqui com os crimes hediondos, lendo a forma taxativa, a gente vai falar deles. O inciso 2b, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Esse crime também é considerado crime hediondo. Favorecimento, essa aí é uma novidade que foi acrescentada pela lei no período da Copa, né? Foi acrescentado, e é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Foi acrescentado, né, no período da Copa, e isso aqui agora é considerado crime hediondo também. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. É o artigo 155, parágrafo 4º, letra A, que também foi considerado crime hediondo, foi acrescentado como crime hediondo pelo pacote anticrime. Houve uma alteração em alguns entendimentos, apesar da prof aqui, em alguns momentos, não concordar, mas esse não é o momento. Eu posso até fazer um vídeo falando de coisas que eu não concordei no pacote anticrime, mas o nosso objetivo agora é realmente aprender o que é crime hediondo e quais foram as principais mudanças que aconteceram com o acréscimo de algumas novas modalidades a partir do pacote anticrime. Ok? Vamos continuar aqui, que é o parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Aqui também é uma parte que complementa, né? O crime de genocídio. Genocídio é considerado crime hediondo. O crime de posse, porte ilegal de arma de fogo ou uso proibido, também é considerado crime hediondo. Também veio foi acrescentado para o pacote de crime. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, considerado crime hediondo. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado, ou seja, a prática de qualquer um dos crimes que nós lemos aqui, ou a prática de tortura, tráfico de drogas, terrorismo. O que eu acho engraçado, mas não é a polêmica que eu não vou, esse vídeo aqui não é para polemizar, é porque tráfico de pessoas nunca foi acrescentado no rol de crimes, do crime hediondo. Às vezes eu fico me perguntando qual o motivo, né? Teve alteração em 2019 e tráfico de pessoas não foi acrescentado. Mas são coisas que a minha cabeça, às vezes, vão ficar com esses devaneios para poder compreender. Então é isso, pessoas. Aqui a forma taxativa. Vamos agora estudar e analisar cada crime de forma diferenciada, de forma individual.
Vamos entrar agora no crime de homicídio, né, que é o primeiro crime que a gente estuda em relação aos crimes hediondos. É legal que você esteja com a lei, sempre com a legislação, viu, gente? Para aqueles preguiçosos de plantão, sempre com a legislação. Vamos lá. Nós temos o homicídio simples e temos o homicídio qualificado. O homicídio simples está no caput. E o homicídio qualificado está depois do parágrafo 2º, né? Então, o homicídio simples está como? Artigo 121, matar alguém. Artigo 121, matar alguém. E tem lá, no crime hediondo, quando praticados em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Vamos lá, gente, vamos lá, cometendo aqui, né? Como a gente fala no homicídio qualificado, nós temos o seguinte, é bom você pegar a legislação aí bonitinha para poder me acompanhar. Então, se o homicídio qualificado está lá bonitinho, o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil. Estão vendo aí? Por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo explosivo, traição, emboscada, inciso 5, todos aqueles incisozinhos, bonitinho. Papapá. Eu não vou fazer essa revisão em relação, quando a gente fala assim, eu não vou fazer revisão. Eu posso até dar uma verificada em relação assim, professora, mas se foi homicídio privilegiado, quando tem um homicídio privilegiado e qualificado, ele também é considerado crime hediondo? Para a maioria da doutrina, gente, quando tem aquele privilégio do parágrafo 1º, lembra do parágrafo 1º? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A maior parte da doutrina, ela não considera isso aí como crime hediondo. Quando tiver uma pessoa cometer um crime, né? Com privilégio, realmente no momento do calor da emoção, mas tem a qualificadora do motivo fútil, por exemplo. Quando tem o privilégio e a futilidade, o que equivale nesse caso não vai ser considerado um crime hediondo. Mas vamos voltar aqui para o grupo de extermínio, que é a nossa praia aqui agora. Quando a gente fala de grupo de extermínio, ou uma pessoa que exterminou, o que significa extermínio? Extermínio é matar uma quantidade de pessoas, mas não tem um caráter específico como genocídio. Quando você extermina, você não está querendo exterminar um grupo específico. Quando você comete um crime de extermínio, você mata várias pessoas, 20 pessoas, mas elas não tinham uma característica comum, que é a diferença do genocídio. Vou até adiantar logo essa parte aqui. Enquanto o genocídio você está matando um grupo, você está dizimando um grupo, que tem uma característica específica de gênero, religião, um grupo específico, um grupo que tem uma tendência não, que tem uma escolha sexual, um grupo de homossexuais, até o grupo de mulheres, é genocídio. Mas quando você não tem você não existe uma especificação em relação a esse grupo, aí nós estamos tratando com o quê? De crime de extermínio. Não existe não tem uma diferenciação, entendeu? Então, para recapitular, o que é que a gente pode entender como genocídio? Como é que a gente pode entender como genocídio? Se eu só fechar aqui, porque tem hora que o computador me deixa maluco. O ato, né, de destruir uma cultura, de realmente um assassinato de massa de um grupo humano, com uma etnia, com uma religião, isso é genocídio. Então, assim, o ato de destruir qualquer traço remanescente de uma cultura, seja material, seja destruição dos seus símbolos, é o que a gente chama de etnocídio, que é um genocídio cultural. Mas quando você mata de forma desenfreada e que não tem um motivo específico, aí sim a gente pode dizer, pronto, então nesse caso é extermínio, aí nesse caso é extermínio. Falar sobre esse crime, né, que trouxe algumas polêmicas, porque alguns grupos pertencentes da sociedade não concordaram, né, com esse crime. Vamos falar agora sobre a Lei 13.142 de 2015, que trouxe em relação ao crime de homicídio, lesão corporal de natureza grave, gravíssima, em relação contra os agentes de segurança pública no exercício ou em razão das suas funções. Então, na verdade, é considerado um crime hediondo, porque está no rol taxativo do 8.072, mas houve algumas polêmicas em relação a essa proteção dos membros da segurança pública.
Mas aí vocês me perguntam, quem são os membros da segurança pública? Vamos lá? Ou se você comete um crime, Deus me livre, guarde, se você não. Se o agente comete o crime de homicídio, lesão corporal de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte contra policiais civis, militares, rodoviários e federais, além de integrantes das Forças Armadas e Força Nacional de Segurança Pública e o sistema prisional, são considerados crimes hediondos, seja no exercício da função ou razão dela. E vale salientar um detalhezinho que isso é muito importante. Então, salienta-se que a abrangência também alcança o cônjuge, companheiro, ou seja, a inteligência do artigo foi ótimo, porque hoje temos a parte da união estável, né? Então, companheiros também são considerados nessa abrangência. Parente consanguíneo até o terceiro grau dos referidos agentes de segurança pública, caso venham ser vítimas de tais crimes por motivo dessa condição. Então, na verdade, o mistério, né, a função realmente dessa legislação é proteger os agentes de segurança pública que vivem em um ambiente extremamente perigoso. Eles são as pessoas que enfrentam os agentes, que enfrentam as pessoas que cometem delitos. Eu acho que talvez a inteligência é uma proteção às pessoas que cometem, estão sempre aí para nos oferecer segurança. Eu acho que é isso. Eu não estou aqui para dizer se concordo ou se discordo, mas eu vou estar aqui falando sobre a legislação. Esse é o motivo, né, e por isso que é considerado crime hediondo. Quando a gente fala sobre o pacote anticrime ou lei anticrime, nós estamos falando de uma legislação que veio com todas as mudanças trazidas pela lei, né, 13.964, esse presente, que às vezes é um presente de grego, né, porque 24 de dezembro, meu amor de Deus, trazer alteração para a gente ter que meter a cara para estudar, foi uma graça só. Mas nesse caso aí, houve algumas alterações relevantes. Uma das principais alterações que a gente tem que observar foi em relação a essa inserção, né, do rol dos crimes de roubo para o crime hediondo, porque antes, gente, na redação original, né, da Lei 8.072 de 90, só existia uma forma que era considerado crime hediondo, que era o latrocínio. Ou seja, que era o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Era a única coisa de roubo que era considerado crime hediondo. Então, frise-se. A lei dos crimes hediondos foi a primeira legislação brasileira a fazer uso da palavra latrocínio. Foi a primeira, gente. A qual até então era apenas uma espécie de jargão criminal. Era o roubo que tinha seguido de morte, mas o latrocínio era um jargão que se usava no dia a dia, mas o latrocínio, ele foi utilizado, foi a primeira vez em legislação, agora, nessa lei 8.072 de 90, 20 aninhos, né? Então, vamos lá. Agora, o que é que se trouxe, né, nesse rol? Então, o nosso pacote anticrime, ele veio com essas seguintes inserções. O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Conhecido aí por todo mundo como o quê? Então, o nosso famoso sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago. Atualmente, ele é considerado, gente, como uma novatio legis impégios, porque agora é uma lei que está inserida dentro da legislação de crimes hediondos, então tem todas aquelas, em relação à progressão de regime, é muito mais gravosa do que um crime comum. Então, é uma novatio legis impégios e é considerado crime hediondo. Então, tem que prestar atenção em relação a esse detalhe, né, em relação ao popular sequestro relâmpago, porque se seu cliente futuramente está respondendo por isso, você vai ter que olhar quando foi que ele cometeu o crime, e ela não vai poder ser retroativa, porque ela é o quê? Uma legislação muito mais gravosa. E vem o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, que é o artigo 157, parágrafo 2º, letra A, inciso 1, Código Penal, né? Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Essa última modalidade, essa última figura, ela foi acrescida ao Código Penal pela própria lei anticrime, pelo próprio pacote anticrime. Então, também, gente, é uma novatio em legis, em teses. Então, se preste atenção, ela não tem força retroativa, ela é a partir da lei da sua publicação em diante.
porque, vamos relembrar, só retroage para beneficiar o réu. Mas se a lei é muito mais gravosa, ela não vai retroagir. E a outra forma agora, que é a parte do latrocínio, ficou chamado o seguinte: o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, que é o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1 e 2. Mantida, houve a manutenção, né? Continuou, mas o nome latrocínio, ele foi retirado, ficou roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Então, foi mantida a qualificação como hediondo, o chamado latrocínio, ora designado tecnicamente como roubo qualificado pelo resultado morte. Acrescenta-se também o roubo qualificado pelo, que não tinha antes, pelo resultado lesão corporal grave, sendo neste ponto novajo também em legis impégios, né? Também não retroage, porque só tinha antes o roubo qualificado com o resultado morte. Não tinha o roubo qualificado com o resultado lesão corporal. Então, isso aí também, uma novacho legis impégios, também não tem efeito retroativo. Então, é de se observar que quando a lei se refere a lesão graves, alude às lesões graves em sentido amplo, que estão presentes no parágrafo 1º e 2º. Então, na verdade, a gente está falando de quê? Lesão grave e lesões gravíssimas. Então, é isso que tem em relação, essa mudança em relação aos crimes de roubo, esses crimes que foram inseridos pela Lei 8.072 de 90. Agora a gente vai falar sobre um detalhe que é bem importante, que foi bem interessante com essa inserção do pacote anticrime, que é em relação ao crime de extorsão. Então, assim, é também considerado crime extorsão, mas, assim, na legislação inicial da Lei 8.072 de 90, somente era considerado como crime hediondo no caso da qualificação do resultado morte. Mas aí vê essas mudanças, né? Que a gente vai discutir um pouquinho aqui agora, né? Com o advento dessa lei anticrime, do pacote anticrime, passou a ser previsto como hediondo somente o crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Então, só é crime hediondo quando há a extorsão com a qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Bem como, né? Bem como a extorsão quando ocorre a lesão grave ou a morte. Aí é considerado crime hediondo. Com expressa, agora uma coisa assim, foi uma expressa e duvidosa indicação, somente do artigo 158, parágrafo 3º. E não houve nenhuma referência ao antigo artigo 158, parágrafo 2º, que anteriormente constava, né, no inciso 3 do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então, assim, o artigo anterior da extorsão foi extremamente esquecido, não é mais crime hediondo, e agora só é crime hediondo quando tem o quê? Essa restrição, né, da liberdade, o que eu acho que foi uma mudança um pouco infeliz, mas eu não estou aqui para criticar, né? Esse vídeo não é específico para isso, mas eu sempre vou deixando um pouquinho de dicas para vocês. Então, dessa maneira, então, assim, a única e infeliz conclusão a que se podemos chegar é que a extorsão em geral, ela não é mais considerada como crime hediondo, que antes ela era, mesmo qualificada pela morte ou lesão grave, e não só é considerada crime hediondo se tiver acompanhada por sequestro. Antigamente, extorsão era considerada crime hediondo. Hoje, só é considerada crime hediondo se estiver acompanhada, né, do sequestro, ou seja, da restrição da liberdade da vítima, que eu não acho que isso não foi inteligente por parte do legislador, mas esse não é o momento para a gente discutir esse detalhe. Agora a gente vai falar sobre a extorsão mediante sequestro, né? A extorsão mediante sequestro. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Pronto, a extorsão mediante sequestro, que eu botei aqui para vocês, que é o artigo 159. Vamos ler esse artigo e ele aí continua crime, né? Sequestrar a pessoa, então já está escrito que é sequestro mesmo. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Se o sequestro dura mais de 24 horas e se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, também é considerado crime hediondo.
Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave e se resulta morte. Que aí os parágrafos, gente. Tudo isso aí, tá nesse rol aí, é chamado de crime hediondo. E eu concordo, graças a Deus, não foi retirado não foi modificado pelo pacote anticrime, então continuamos protegidos, apesar de várias mudanças que aconteceram em dezembro de 2019. Agora vamos falar sobre esse polêmico diante da situação que nós estamos vivendo no Brasil, em relação ao estupro. Gente, o estupro, quando nós lemos a legislação do estupro, se vocês pegarem aí, né, em relação... Eu vou até compartilhar logo aqui para vocês que a gente lê. Vamos ler o que é estupro, porque para as pessoas entenderem e não ter mais dúvida, porque tem gente que acha, fica buscando coisas assim, mas isso é estupro, isso não é estupro, vamos agora ler para a gente não ter dúvidas, né? Em relação ao estupro é o seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. Conjunção carnal, gente, é o sexo onde tem vagina e pênis, conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso, que, ao meu ver, sexo oral, sexo anal, tudo isso, qualquer ato libidinoso, mas as coisas vão mudando, tem gente que vai começando a pensar que o sexo oral pode ficar dentro da importunação sexual, mas, assim, sexo oral, como o próprio nome diz, é sexo, é ato libidinoso, para mim, estupro. Só quando surgiu alguma coisa aí, uma súmula vinculante, um entendimento doutrinário mais pacífico, aí eu vou sair e vou realmente baixar a cabeça. Mas até lá, estupro. Aí vem o parágrafo primeiro. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, também é considerado crime hediondo, e se da conduta resulta morte. Gente, essas condutas aí que a gente está vendo, que a gente acabou de ler agora em relação à legislação, são considerados crimes hediondos. Agora a gente vai fazer uma leitura em relação ao artigo, deixa eu só pegar aqui, artigo 217-A, que é o nosso famoso estupro de vulnerável. É importante a gente saber o que é estupro de vulnerável, porque eu vi esses dias nas redes sociais falando que estupro de vulnerável é só pessoas que são menores de 14 anos. Isso é um erro, não é só pessoas que são menores de 14 anos, não, viu, gente? Existe outras modalidades. Uma pessoa que, por exemplo, não está bem, não tem suas capacidades mentais de forma correta, que não sabe dirimir, que não sabe compreender o que está acontecendo, ela também tem proteção em relação ao estupro vulnerável. Então, vamos lá. Em relação à parte etária, é o que está só no caput, o resto também é estupro vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, crime hediondo. Incorre na mesma pena quem pratica as ações escritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, então se a vítima tiver enfermidade ou deficiência mental, ela também é vulnerável, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, está drogada ou está completamente bêbada, ou bêbado, né? Deixa eu mudar aqui para não ser preconceituosa. Em relação à vítima, podem ser homens ou mulheres, o sujeito passivo hoje não é só mulher, né? Desde 2009. Então, nesse caso aqui, gente, homens e mulheres. Ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, não tem como oferecer resistência. Então, ela nesse caso, é considerada vulnerável, sim, não é só pela faixa etária. E não, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, também é considerado hediondo, e se da conduta resulta morte, também é considerado hediondo. Eu vou frisar só um entendimento aqui do STJ para dizer o seguinte: o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ele definiu por unanimidade que o crime de estupro ele é hediondo, mesmo sem morte ou grave lesão da vítima. Vale a pena reiterar, nesse período que nós estamos vivendo. A Corte divulgou a decisão após o Estado informar que a questão havia sido reaberta no dia 17, de forma a unificar decisões em todo o país. Então, houve uma unificação, dizendo o seguinte: qualquer modalidade de estupro, aqui, ó, qualquer modalidade de estupro é considerado crime hediondo. Qualquer modalidade de estupro é considerado crime hediondo. Estupro ou estupro de vulnerável. Eu acho que aí já está pacífico.
E esse negócio do estupro culposo, não vou falar aqui agora, a modalidade culposa de um delito, ela tem que estar expressa na legislação, mas eu não estou falando aqui se foi certo, se foi errado, até porque na leitura da sentença do caso Mari Ferrer, só para passar um pouquinho aqui, não é o motivo, aqui nós estamos falando de aula de crimes hediondos, legislação específica 8.072/90, mas no caso Mari Ferrer, em relação à sentença, esta professora não viu a expressão crime hediondo sendo exposta, mas eu estou pensando em gravar sobre isso e deixar alguma coisa aqui no canal. Mas aqui é só para a gente falar de forma não passando, que não existe realmente, porque não existe a modalidade culposa desse crime. Tem que estar expresso na lei, né? Quando a gente estuda sobre dolo e culpa, a culpa tem que estar expressa. Por isso que houve aquelas alegações em relação ao erro de tipo, mas eu não vou frisar aqui, não. Em relação a crime hediondo, todas as modalidades são consideradas crimes hediondos. Vamos falar agora do crime de epidemia, que muitos alunos não veem na faculdade, porque muitas emendas não têm um crime de epidemia, mas agora, nesse momento de coronavírus, é importante a gente dar uma olhadinha do que seria epidemia, né? Gente, epidemia do grego, epidemia, literalmente significa espalhar-se pelo povo. É uma doença acidental, epidemia é uma doença acidental e passageira que acomete em um curto espaço de tempo um número significativo de pessoas. Então, ela se aproxima da pandemia e endemia, né? A pandemia é a epidemia em escala mundial, ao passo que a endemia é a doença que se fixa em determinada localidade. Quando a gente fala do Covid, ela é uma pandemia, porque ela é em escala mundial, ok, gente, em relação a isso. O núcleo do tipo do artigo 267 do Código Penal é o seguinte: pressupõe que o agente cause a epidemia. Ele é a pessoa que jogou a doença para todo mundo, ele que fez que a pessoa espalhasse. Então, causar quer dizer provocar ou produzir. Então, a norma exige, portanto, nesse caso, para a caracterização do tipo, um comportamento ativo. Ele precisa causar ou produzir a epidemia. Então, contudo, como se verifica com os crimes de forma geral, é cabível a punição, né, na forma de omissão imprópria. E vamos lembrar o que é omissão imprópria, gente? Omissão imprópria é aquela pessoa que tem um dever de cuidado, ele tinha um dever de zelo. Então, quando ele é o quê? Garantidor. Ele é o garantidor, ele precisa ter o dever de cuidado. Então, quando a figura do garantidor, que é lá, né, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é o que ocorre, por exemplo, com o diretor de um centro epidemiológico, vamos dar exemplo, garantidor das normas de biossegurança para as pesquisas com organismos potencialmente letais, né, aos seres humanos, que ao sair do trabalho ele deixa uma porta aberta e acaba que se espalha o germe patogênico e acaba se espalhando uma doença epidêmica. Então, gente, isso aí. Ó. Então, o crime se consuma com a efetiva instalação da epidemia e, se tiver resultado morte, é considerado crime hediondo. Parece aqueles filmes, né, de zumbi. Umbrella, Resident Evil. Parece esses filmes assim, eu fico pensando. Mas, diante do que nós estamos vivendo, tudo é possível de acontecer, viu? E temos o crime, né, que é também considerado crime hediondo, claro, pela sua importância, viu, gente? É importante considerar crime hediondo, que é o crime que está presente no artigo 273 do Código Penal, que é o crime de falsificar, se você falsifica, corrompe, adultera ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Imagine se você é vítima, você comprou numa farmácia um medicamento que foi adulterado e você tem uma doença crônica. Imagine as consequências com o agravamento e talvez a sua morte, uma lesão corporal gravíssima, um problema muito pior. Então, é um crime extremamente sério. A pena é de reclusão de 10 a 15 anos. E tem o seguinte: nas mesmas penas incorre quem importa, vende e expõe à venda
tem depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega ao consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, ou seja, que sabe que existe, gente. Então, esses crimes, eu não vou ler todo o crime completamente, mas esse crime é extremamente importante. Você está lidando com a segurança pública, com a segurança não, a saúde pública. São problemas de saúde pública. Então, esse é o motivo desse crime, é ser considerado crime hediondo. Deixando as críticas à parte, que esse não é o momento de eu falar de críticas à parte, né, gente? Não de falar de críticas. Eu agora vou falar sobre essa novidade, que é o furto como crime hediondo, que não tinha, né? Não era considerado crime hediondo e foi inserido pela legislação a partir agora da lei anticrime, do pacote anticrime, né? Então, pela primeira vez, uma modalidade de furto é prevista como crime hediondo, tá? Então, trata-se do furto qualificado pelo emprego de explosivo. Então, assim, nesse caso, foi inserido, porque emprego de explosivo, conforme o legislador, eu acho que ele opinou em configurar como crime, foi uma opção legislativa como crime hediondo. E também, gente, é preciso notar que também foi inserido em relação a quando se utiliza material explosivo proibido. Também é considerado crime hediondo. Foi uma opção legislativa, não cabe a mim criticar agora, eu posso fazer um vídeo criticando alguns detalhes do pacote anticrime, principalmente no que se trata a crimes hediondos. Mas aqui eu vou só adiantar assim, porque para mim é uma anomalia inaceitável, né, promovida pelo pacote anticrime. O furto com emprego de explosivo, ele é considerado um crime hediondo. Já o roubo com emprego de explosivo não é considerado como crime hediondo. O furto que não tem nem violência nem grave ameaça é considerado crime hediondo. Já o roubo não é considerado. Então, não é nem preciso explicar como a proporcionalidade, a razoabilidade e até a racionalidade foram auditadas na construção dessa legislação. Mas entendo que é considerado crime hediondo, é só para vocês saberem que isso aí é considerado crime hediondo. Então, vamos lá. Para a gente complementar e finalizar em relação ao estudo dos crimes taxativos, né? Desses novos crimes que foram inseridos, mas o estudo realmente dos crimes taxativos, né, da Lei 8.072 de 90, esse artigo 1º, que é o que nós estamos estudando, que é nossa finalidade, o nosso objetivo aqui, né, o resto a gente depois discute, né, eu posso fazer um vídeo específico falando. A lei anticrime, ela alterou e ela ampliou o rol dos crimes hediondos, né, previsto no parágrafo único do artigo 1º da lei, né, 8.072 de 90, mas ela manteve a previsão do genocídio intacta, graças a Deus, graças a Deus. Nós já fizemos a comparação com o extermínio, então a gente não vai precisar falar dele, quem já viu. Ela também manteve a previsão do crime previsto no artigo 16, né, que é da lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento. Mas nesse ponto, eu acho que o legislador, ele perdeu a oportunidade de esclarecer se está se referindo somente ao caput do artigo 16 do Estatuto de Desarmamento ou também as figuras equiparadas ao seu antigo parágrafo único. Mas tudo bem, a gente vai só se ater ao seguinte: houve essa parte de extensão, né, em relação, quando ele botou o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido, é considerado crime hediondo. O crime de comércio ilegal de arma de fogo também é considerado crime hediondo. E o crime de tráfico internacional de arma de fogo também é considerado crime hediondo. Então, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é considerado crime hediondo. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é crime hediondo e o tráfico internacional é crime hediondo. Agora, para finalizar, que também foi trazido, né, pela lei anticrime, foi o crime de organização criminosa quando é direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Nesse caso aqui, gente, só é considerado crime hediondo no que se refere, né, à organização criminosa. Vale frisar o que é organização criminosa. Vamos pegar a lei 12.850 de 2013 para dar uma verificada do que significa crime hediondo. Vamos lá. Para esta legislação, no artigo 1º da Lei 12.850 de 2013,
ela afirma o seguinte: para esta lei, define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. A divisão de tarefas é extremamente importante para a organização criminosa. Tem que ter uma divisão de tarefas, né? Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Nesse caso, gente, quando a gente está falando agora aqui, o que foi que aconteceu em relação ao pacote de crime? Então, o crime de organização criminosa, quando direcionada à prática de crimes hediondos ou equiparados. Então, quais são os equiparados para a gente relembrar? Tortura, terrorismo, tráfico internacional, tráfico de drogas. Observe-se que, então, não é hediondo, simplesmente, o crime previsto no artigo 2º, e sua combinação com o artigo 1º e parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Qual é o que a gente está no artigo 2º? Qual é o artigo 2º, gente, da Lei de crimes hediondos? Vamos olhar aqui? Cadê? Espera aí. Deixa eu dar uma... Vou falar tudo direito, tudo certinho. Como está aqui? Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e a drogas afins e teorias são insuscetíveis. Tá falando? Quais são os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins? Aí ele vem falando assim, ó. Vamos dar uma conclusão aqui agora que a gente vai entender. Observe que, então, não é hediondo simplesmente o crime previsto no artigo 2º e sua combinação. Por quê, gente? Vamos fazer uma leitura. Isso aqui é um raciocínio que eu estava lendo, né? Porque tá assim, ó. O crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Existem alguns doutrinadores que vêm afirmando que não seria crime hediondo porque não estaria ali em cima. Eu discordo. Eu acho que, como é uma lei muito nova, vai ter muitas discussões. Eu acho que, nesse caso, também é considerado crime hediondo, o que está previsto no artigo 2º, sim, eu acho. Que são equiparados, né? Que é tráfico de drogas, que é considerado também tortura e terrorismo. Eu acho que sim. Parte da doutrina diz que não, mas eu acho que tá apenas, não é classificada ainda. A legislação não tem 1 ano. E houve também esse período de pandemia, muitas discussões. Então, para mim, eu acho que está muito claro. Organização criminosa, ou como vem dizendo, gente, o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Para mim, todos os crimes que estão aí taxativos, e os equiparados são o quê? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Para mim, é isso. Então, a gente terminou aqui o estudo sobre crimes hediondos em relação à taxatividade, em relação a quais são os crimes hediondos. E para vocês, a gente vai ver aqui nesse vídeo em relação à progressão da pena dos crimes hediondos. Não, amores, eu tenho um vídeo específico que eu deixei gravado, tá aí, eu acho que tá aí no meio do meu canal, tem assim, progressão da pena após o pacote anticrime, e aí vocês vão dar uma lida, vão dar uma assistida, e vão verificar quais foram as mudanças que houveram em relação à progressão da pena em relação ao pacote anticrime, né? Então, pode dar uma verificada que mudou muita coisa. Mas é isso, nós terminamos por aqui. Muito obrigada a todos. Estarei gravando sobre... Eu não falei aqui sobre tráfico de drogas, não falei aqui sobre tortura e não falei sobre terrorismo. Eu vou gravar vídeos específicos sobre esses principais crimes. Eu considero principais crimes são crimes muito complexos, né? Porque são legislações específicas, não são crimes específicos no Código Penal. São legislações específicas, e aí eu vou estar gravando sobre eles, conforme, né, a partir dos crimes hediondos. Mas é isso. Muito obrigada a todos, e ficaremos por aqui.